A Copa do Mundo na Itália pode-se dizer que foi o início da decadência do gênio. Na estreia, uma desmanchada Argentina perdeu para a talentosa e violenta geração camaronesa por 1-0, e o Maradona ironizou após a partida. O único prazer desta noite foi descobrir que, graças a mim, os italianos de Milão deixaram de ser racistas. Hoje, pela primeira vez, apoiaram os africanos. Depois disso, a Argentina bateu a União Soviética e empatou com a Romênia, se credenciando aos trancos e barrancos para o mata-mata. Logo de cara, Brasil. Mas era o cara que catalisava todas as atenções, assim, era um grande Maradona. Né? Ele era o rei do futebol, sem dúvida. Isso sim, estou na capa de placar, o rei Maradona. Diego Maradona era o melhor jogador do mundo, disparado, não tinha para ninguém. Ele é como o Messi hoje, como foi o Pelé, qualquer um da sua época. Ele era o maior jogador daquela época, a gente tinha que ter cuidado dele, a gente sabia do nível técnico dele, da inteligência dele. Bom, íamos jogar contra o Maradona, íamos jogar contra o Maradona. E nós não tínhamos ninguém do tamanho do Maradona. A maioria das matérias antes do jogo era como parar Maradona, só se falava isso, porque o resto da Argentina praticamente não existia. Depois de sofrer com a deslealdade dos adversários na primeira fase, Maradona foi a campo com o tornozelo esquerdo inchado. A seleção brasileira era a favorita e jogou muito melhor que os argentinos, mas a genialidade de Maradona decidiu a partida. Linda arrancada e assistência para Canidia mandar nossa seleção de volta para casa. Maradona. Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Canidia. Fez a finta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. Lamentablemente no le puedo dar ningún mensaje. Ellos estarán tristes, los argentinos muy contentos. Lo lamento por los brasileños, pero yo quiero a mi país con toda mi alma y hoy mi país está contento. Nas quartas, 0-0 com a Iugoslávia, decisão nos pênaltis. Maradona bateu mal e perdeu o seu, mas o goleirão Goicoechea garantiu a classificação. Semifinal, Argentina e Itália. Assim como contra a Inglaterra em 1986, a atmosfera era tensa. A terra da bota estava dividida. A Itália abriu a contagem, mas a Argentina empatou no segundo tempo. 1-1 que persistiu até os pênaltis. Desta vez, Maradona guardou o seu, e os argentinos levaram a melhor. Mais do que nunca, os italianos odiavam Maradona. Afinal, mais uma vez contra a Alemanha, e a Argentina, mais desfalcada que nunca, resistiu até os 85 minutos, quando o juiz marcou um pênalti bem duvidoso para os alemães, que Breme converteu e deu o tricampeonato à Alemanha. Maradona chorou. Em sua biografia declarou: "Isto foi uma trama armada pela FIFA. Fomos punidos por vencer a Itália, que era a equipe que a FIFA queria que ganhasse a Copa do Mundo. Há uma máfia no mundo do futebol. Aquele pênalti não existiu, foi dado de graça para que os alemães vencessem." A temporada 1990-1991 foi a última de Maradona com o azul de Nápoles. E logo de cara já foi campeão da Supercopa da Itália, último título no clube. Em março de 1991, quase no final da temporada, sofreu o primeiro grande revés na carreira. Maradona caiu no antidoping, em exame realizado depois de um jogo do campeonato italiano para o uso de cocaína, deixando claro e aberto para o mundo que o astro sofria do vício há anos. Descobriu-se também que Maradona era ligado à máfia italiana, e o craque foi suspenso por 15 meses do futebol. O astro então entrou em depressão, e no mês seguinte, abril, foi preso em Buenos Aires sob o efeito de drogas. Por conta da suspensão, Maradona perdeu toda a temporada 91-92, e já não tinha mais clima nenhum para seguir na Itália. Inclusive, o astro levantou a possibilidade de estar sendo perseguido pela Federação Italiana, por ter eliminado o país na Copa de 90 e pela FIFA, que não queria aquele desfecho para o Mundial. Então, depois de uma briga judicial, conseguiu se desligar do Napoli, clube onde viveu seu auge, mas que deu início ao seu fim como futebolista. O presidente do clube à época, que também se desentendeu com Maradona, declarou que diversas vezes ele teve seu exame de urina trocado por outros jogadores limpos, para que não fosse pego no doping. Com a camisa do clube, Maradona disputou 259 partidas, fez 115 gols e ganhou impressionantes 5 títulos. Então foi na Espanha que Maradona tentou reencontrar seu futebol. Não puedo estar feliz com tudo o que me está passando, então quero reordenar minha vida. Mais precisamente no Sevilha, porém muito acima do peso, com a forte marcação dos dirigentes do clube em suas saídas noturnas e um péssimo relacionamento com o treinador, Maradona não durou mais que uma temporada.
Ao todo foram 29 partidas e 7 gols marcados. Más de 40.000 personas gritando Maradona, Maradona. Ahí está el saltito de Diego, la imagen de sus dos hijas y el reencuentro con el fútbol. Mais um regresso na carreira do craque, volta ao país natal para defender o Newell's Old Boys. Após emagrecer e readquirir condições de jogo, Maradona passou a sofrer com lesões musculares, que além do consumo de drogas e da depressão, arruinaram a passagem do jogador no clube. Foram decepcionantes 5 partidas e nenhum golzinho marcado. Quanto mais Maradona se afundava, mais a imprensa pegava no seu pé. Ele chegou a disparar e acertar jornalistas que foram lhe perturbar no portão da sua casa. ¿Por qué están agrediendo a la prensa? Venimos solamente a dialogar, a buscar alguna explicación. Ya le dije que acá no quiero nadie. Bueno, y lo voy a seguir lastimando, porque acá no quiero que rompan la boca a mi hija, nada más. Muito especulava que Maradona nem iria aos Estados Unidos jogar a Copa de 1994, e era um ex-jogador. Entretanto, ele contratou um fisiculturista, que o fez milagrosamente perder 18 quilos em poucas semanas e se viu apto a defender o seu país. Na estreia contra a Grécia, Maradona esbanjou a velha forma e marcou um dos gols na goleada por 4-0, comemorando correndo em direção à câmera, como quem diz: eu estou de volta. No segundo jogo contra a Nigéria, correu, driblou e comandou a virada dos hermanos, 2-1. Depois dessa partida, que até então ninguém sabia que seria só a última com a camisa da seleção, o astro foi sorteado para realizar o exame antidoping. Resultado: uso de efedrina, remédio usado para auxiliar naquele milagre dos 18 quilos perdidos. Ele deixou o campo junto da enfermeira, e essa foi a sua última imagem com a camisa albiceleste. Na sequência do Mundial, sem Maradona, a Argentina perdeu para a Bulgária e se classificou como uma das melhores terceiras colocadas, e nas oitavas perdeu para a Romênia, dando adeus à Copa. Este foi o episódio mais triste da carreira do Maradona, segundo o próprio craque. Me cortaram as pernas, era meu último Mundial e iríamos ser campeões. Teorias da conspiração dizem que a FIFA até sabia que Maradona havia feito uso da substância, mas precisava dele para valorizar seu produto e temia que aquela Copa nos Estados Unidos fosse um fracasso. Contudo, o argentino estava indo longe demais, o que poderia comprometer os interesses da instituição, que decidiu tirá-lo de cena. E tirou mesmo. Mais uma longa suspensão, mais de um ano sem poder entrar em campo como jogador. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Defendendo a Argentina, Maradona disputou 91 jogos, marcou 34 gols, deu 21 assistências e ganhou um título, a grande Copa do Mundo. Sem poder jogar, Maradona iniciou sua carreira fora dos gramados, como treinador. Treinou o modesto Mandiú e o Racing, ambos da Argentina, por poucos meses. Então, depois de cumprida a punição, o Boca Juniors repatriou o jogador, que foi recebida com festa pelo torcedor chinês. E por pouco ele não desistiu da carreira como futebolista. Obviamente que ele já não era mais o mesmo. Apesar do talento natural, Maradona mostrava estar debilitado para jogar. Tanto que foi mais uma vez flagrado no antidoping, acusando o uso de cocaína. Só que desta vez ele ainda conseguiu um efeito suspensivo e jogou as últimas partidas da sua carreira. Em 25 de outubro de 1997, fez sua última aparição em um jogo oficial. Jogou os primeiros 45 minutos contra o River Plate, quando deu lugar ao jovem Juan Román Riquelme. Maradona era tão bravo que parte da imprensa defendia sua convocação para a Copa do Mundo de 98, algo que não aconteceu. Sendo assim, nessas duas passagens pelo Boca, Maradona disputou 71 jogos e marcou 35 gols. E ao todo, jogando por clubes durante mais de 20 anos de uma inconstante carreira, Maradona disputou 589 jogos, marcou 311 gols, teve aproximadamente 70 assistências registradas e conquistou 9 títulos. Tecnicamente, na minha opinião, nada vai ser igual ao Maradona. Por mais que o Pelé seja melhor pelo conjunto, Maradona foi tecnicamente o melhor que eu já vi. E eu falo por mim que eu já vi. A vida pós-campo do Maradona foi igualmente conturbada.
ele passou por contestações de paternidade de crianças, e em 2000, pela primeira vez viu a morte de frente. Ele foi internado às pressas em Punta del Este, mas se recuperou. Ainda neste ano foi eleito em votação feita pelo site da FIFA o melhor jogador do século. Porém, deixou a cerimônia depois de ver que Pelé ganhou um prêmio semelhante. A esposa de Maradona na época pediu a separação, e além de ser impedido de ir ao Japão assistir o Mundial de 2002, Maradona foi condenado a 2 anos de prisão pelos tiros nos jornalistas lá em 1994, mas nem chegou a cumprir a pena. Em abril de 2004, passou mal durante um jogo do Boca em La Bombonera. Ele teve que ser internado às pressas. Constatou-se que o craque havia sofrido uma overdose pelo uso de cocaína. Ele ficou em coma por mais de uma semana e chegou a respirar por aparelhos. Depois de se recuperar, meses mais tarde, chegou a ser amarrado durante uma crise de abstinência. Em 2005, Maradona parecia estar 100% recuperado, fez uma cirurgia de redução do estômago, voltou a se exercitar e participar de diversos jogos festivos, mostrando uma boa forma, e virou apresentador de TV na Argentina. Em 2007, uma nova recaída. Maradona começou a depositar no álcool a falta que sentia da cocaína. Ele foi internado novamente e mais uma vez flertou com a morte, mas escapou. Em outubro de 2009 assumiu o cargo de treinador da Argentina, praticamente o primeiro grande trabalho na nova função e logo dirigindo a seleção. E logo na Copa do Mundo de 2010, prova de fogo para o agora treinador, ficou claro que Maradona chegou ao cargo muito mais pela relevância e pelo gigantismo como personagem do que pelas suas habilidades na beira do gramado. A Argentina, que tinha o melhor jogador do mundo, Messi, passou tranquilo por um grupo muito fraco. Depois bateu o México nas oitavas e tomou um chocolate da Alemanha nas quartas. 4-0 e fim do trabalho de Diego no posto de técnico dos hermanos. Depois disso, Maradona resolveu se aventurar nos Emirados Árabes. Anos mais tarde, mais uma passagem discreta, ainda no Oriente Médio, só que desta vez no Al Jayara. Ainda em 2018, Maradona assistiu à Copa do Mundo na Rússia. Porém, o time comandado por Messi caiu logo nas oitavas de final. Já na temporada 2018-2019, treinou com regularidade o Dourados do México. Já em 2019, assumiu o Ginásio Esgrima, da Argentina, e que treinou até seus últimos dias. 13 de novembro de 2020, poucos dias depois de completar 60 anos, Maradona passou por uma cirurgia no cérebro para a retirada de um coágulo, e no dia 25 de novembro de 2020, passou mal por volta das 10 da manhã em sua casa, sendo vítima de uma parada cardiorrespiratória e vindo, infelizmente, a falecer. Intensidade em tudo sempre foi uma palavra para resumir o legado de Maradona. Seja para o bem, seja para o mal. Um cara que se mostrou acima de toda a badalação do futebol e de um talento estratosférico, ser um humano. Mais que um ídolo, mais que um gênio, um mito, um super-herói, ou seria um anti-herói? Enfim, um cara que fez milhões de pessoas se sentirem representadas por ele, que é um ser divino, a ponto de ter igrejas na Argentina, as igrejas maradonianas. Maradona virou religião. Apesar da cocaína, ele foi o melhor da sua época, e não por causa dela. O homem Maradona se foi, mas a lenda, essa vai durar para sempre. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Peço que deixe sua curtida e se inscreva neste canal. Produzir um documentário deste tamanho dá muito trabalho, e a única coisa que eu peço em troca é a curtida, a inscrição e o compartilhamento com os amigos. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!